Fala pessoal, tudo bem? Esse é um vídeo um pouco diferente também, eu tô num ângulo diferente aqui no meu quarto escritório, então por isso que apareceu aqui de fundo algumas coisas diferentes, um quadro, tem a minha guitarra ali, depois eu vou fazer mais pra frente eu faço um vídeo sobre as frequências musicais também, né, e como isso interfere na nossa vida, mas hoje eu vou falar um pouco sobre o autismo, né, e hoje vai ser um vídeo de react. Então eu estava procurando algumas coisas na internet, alguns materiais informativos aqui para vocês, e por acaso eu encontrei um vídeo de uma entrevista onde tem a repórter, né, entrevistando um médico e uma mãe com o filho autista. Então a gente vai analisar e fazer esse react para ver qual é a conduta dessa mãe frente ao autismo do filho dela. E lembrando que não é para esquecer do like, né? O like aqui é importante para eu saber se vocês estão curtindo do assunto ou não. E eu vejo que muita gente me segue lá no Instagram, que é Moduladores Frequenciais, mas não me segue aqui no YouTube. Então fica desproporcional essa diferença entre os seguidores do Instagram e eles acabam perdendo algumas informações legais que tem aqui no YouTube também. Então se for seguir lá no canal, aqui no canal do YouTube, também me siga lá na rede social, no Instagram, que é Moduladores Frequenciais. Bora para mais uma aula. Então pessoal, eu não sei se vocês perceberam, mas tem muitos casos de autismo aparecendo por aí, né? E isso pode ser uma preocupação, mas também não pode, depende de como foi divulgada essa informação. Porque não é que as pessoas estão ficando mais autistas, é porque o modo de como se fecha esse diagnóstico, ele ficou diferente. Então, o autismo antes era o autismo clássico, né? Aquelas pessoas que têm certas características que a ciência denominou autismo. Só que hoje a gente consegue colocar mais pessoas nesse espectro, porque não é mais um autismo daquela forma como a ciência estava imaginando. Hoje a gente nem fala mais autismo, é transtorno do espectro autista. Existem alguns sinais que a gente pode pautar que vai dar o diagnóstico do transtorno ou do autismo. Não manter o contato visual por mais de 2 segundos, não atender pelo nome, não porque ela não saiba, mas porque ela realmente não quer, ser preso a algumas rotinas e se desestruturar sem elas, não falar ou fazer gestos para mostrar alguma coisa, e às vezes girar objetos ou ficar com alguns objetos na mão e fazer alguns movimentos repetitivos sem muito sentido. Esses indivíduos, a ciência já demonstrou que tem uma alteração na região cortical do cérebro. E é justamente essa região que é o desenvolvimento, que faz parte, né, do desenvolvimento da fala e da sociabilidade. Algumas até podem apresentar agitação, transtorno do sono e também convulsões. Tem muitos genes envolvidos no transtorno autista, no transtorno do espectro autista, então a gente não tem como... Assim como o vídeo da fibromialgia, eu vou deixar até aqui para vocês darem uma olhada, eu fiz um vídeo sobre a fibromialgia e falei exatamente isso. Não tem uma causa específica, né? E o autismo também não, mas a gente vai ver que a gente consegue driblar certas situações e ter uma conduta melhor para a vida dessa pessoa. Cientistas também descobriram que o astrócito, que é uma célula cerebral que alimenta o neurônio, que faz parte do tecido glial, ele tem algumas disfunções nas pessoas autistas. Então falta um pouco de conectividade entre o tecido glial e os neurônios propriamente ditos. Não é um problema do neurônio, é um problema do tecido que alimenta o neurônio. E também nas minhas pesquisas eu verifiquei um vídeo super interessante, eu vou até deixar também aqui na descrição desse vídeo, e ele é da USP esse vídeo, falando que os autistas, eles têm processos inflamatórios exacerbados, principalmente da interleucina 6. A interleucina, eles são substâncias, ocitocinas, que dão sinais para o corpo para recrutar células de defesa para uma região. E isso, às vezes, é lógico que tem que ter um equilíbrio, né? A gente não pode ficar sem os processos inflamatórios, isso faz parte do equilíbrio orgânico, só que se isso está desequilibrado, pode gerar alguns problemas. E verificando que o bloqueio da interleucina 6, ela gerou uma recuperação dos astrócitos, da funcionalidade deles principalmente. E claro, consequentemente do neurônio. Já deu para entender que processos inflamatórios a gente tem que equilibrar.
principalmente com a alimentação e com nossos hábitos de vida. Então agora a gente já vai para o vídeo, porque eu cheguei numa parte que eu queria, e eu vou especificar exatamente a conduta errada dessa mãe frente à sua criança, e a gente vai já perceber de cara. Muito obrigada pela presença. Olha, o Benjamin já tá se olhando lá, lá no monitor. Pode andar, dá a mão aqui pra tia. Oi, e aí, tudo? Eu não sei se vocês repararam, mas o contato visual não foi feito com a repórter. É lógico, isso pode ser uma situação de qualquer pessoa, ainda mais com criança, mas já foi um dos sinais. E lembrando que a gente não pode confundir timidez, porque as pessoas tímidas também têm essa mesma característica. Então não é só isso que a gente tem que analisar quando vai fazer um diagnóstico e fechar o diagnóstico de uma criança autista. Bom, vou passar lá para frente. As coisas. Eu consigo fazer frutas com Vamos lá. muita melhora. O que ele não fazia que hoje ele faz? O Benjamin simplesmente não se importava com o outro. Se você era... Então isso é mais um sinal, né? A criança autista, ela não se importa com a opinião dos outros. Engraçado que às vezes a gente poderia fazer isso também, né? Não se importar muito com a opinião dos outros, porque isso prejudica muito a nossa alma, principalmente. Mas voltando ao vídeo aqui, a gente repara que a mãe já, logo de cara, né? Logo do começo do desenvolvimento infantil, já percebeu algumas diferenças dessa criança, do filho dela, e levou ao médico para fazer esse fechamento de diagnóstico. Era bonita, feia, se você estava trazendo uma maçã ou um chocolate. Mas se você falasse com ele sobre algum assunto que era do interesse, desde pequeno ele sempre gostou de carrinhos Hot Wheels. Tanto que ele tem lá sei lá quantos carrinhos, uns 600. Então nessa parte a mãe também percebeu uma outra questão das crianças autistas. Elas se apegam a alguma coisa super exclusiva que é só para elas. Então um carrinho, um brinquedo, né, e até alguns hábitos, e isso faz parte da rotina da criança. Então agora essa mãe ela vai falar sobre a questão alimentar, então a gente vai prestar bastante atenção nessa parte. Você provavelmente deve ter testado outros interesses dele. Nós testamos todos os dias outros interesses. Por exemplo, o Benjamin tem toda aquela limitação de alimentação. É uma limitação terrivelmente forte que a gente luta. Que já melhorou bastante. Já melhorou Não, mas bastante. forte como? O Benjamin... Você vê que a repórter também ficou em dúvida, né? A alimentação forte, como? Às vezes forte é uma dificuldade de colocar uma dieta específica para aquela criança, sendo que a família inteira segue uma outra rotina. Isso realmente é uma complicação. Mas por conta de um membro da família, a mudança geral no terreno familiar é super benéfico, só que essa mãe ela precisa perceber isso também. A partir dos 3 anos e meio ele passou a comer só alimentos fritos. Agora vem a questão, né? Ela acabou de falar que a criança só come alimentos fritos, e a gente acabou de falar que processos inflamatórios exacerbados, eles acarretam num avanço, né, do autismo, do espectro autista, e isso é super prejudicial. É uma coisa exatamente que a gente precisa evitar, né? Já está mais do que estudado que frituras, que carboidratos fritos, isso é super maléfico para o corpo, não só para quem tem autismo, mas para quem não tem também. Então não tem que colocar fritura na dieta da criança só porque porque assim como toda criança, não só autista, tem algumas birras, né, alimentares principalmente, e às vezes os pais cedem, e aí que está o problema, porque se o pai cede uma vez, se os pais cedem uma vez, com certeza a criança vai usar do mesmo artifício para conseguir novamente aquele prêmio. Aí você fala assim, legal, tem um monte de coisa frita boa, não é? Não, só batata frita. Agora ela acabou de falar que existe um monte de coisa frita boa. Será? Não, Silvana, não, mas ele come arroz e feijão. Não, ele come só batata frita. Nós tomamos um café antes de vir pra cá e tinha um McDonald's na frente do posto ali. O que ele queria?
Mas ele queria começar uma birra. Bom, dá para ver também algumas coisas aqui logo de cara, né? A gente consegue reparar que a criança não está na sua forma física adequada, assim como a mãe também não. Então isso é um sinal de que a alimentação realmente, essa família está pecando, porque senão somente um membro estaria com alguma dificuldade nesse aspecto, mas pelo jeito a mãe cede isso e também acompanha o filho, né? Em vez de dar o exemplo, ela acaba acompanhando. E rali de batata frita. Aí a gente explicou que não era horário, porque era 8 horas da manhã, não vai comer uma batata frita. Mas assim, melhorou muito. Hoje a gente consegue dar carne. Né? O Benjamin tinha uma verdadeira aversão. Ele não come carnes vermelhas, mas tem que ser tudo empanado. Outra questão, frita, né? Tudo empanado, tudo tem que ser frito. E ela vai falar alguma coisa aqui sobre a cor do alimento que chama atenção para a criança, e a gente pode também explicar sobre como a gente pode ter uma alternativa para essa criança. E olha que legal, vou até falar um pouco. As mães vão até ver isso. Ele tem uma preferência por cores. Então ele está numa fase em que a cor dele é verde. Mas tudo que é amarelo, ele pode se alimentar. Então, um dia eu falei, não é possível, só batata, hoje eu vou fazer outra coisa. Aí fiz um frango empanadinho, bem fininho, fritei, escorri, e ele comeu todo aquele filezinho. Bom, dá para ver claramente que a mãe cede muito a esse filho com relação à parte alimentar. Dá para ver, eu pausei aqui numa cena que claramente a criança não está em plena forma física, está sobrepeso, isso é sobrepeso, e a gordura corporal, a gordura visceral, o indivíduo com sobrepeso, ele é um indivíduo inflamado, né? A ciência já fala que a gordura ela é um processo inflamatório, ela é uma síndrome também. Então essa criança, além de ter o autismo, a mãe cede com relação à alimentação, isso é super errado. E é engraçado que ela está falando isso de peito aberto e o médico do lado. Eu falei, filho, por que você comeu e comeu tão bem? Mamãe, adoro comidas amarelas que fazem... Agora ela falou de uma característica que a criança gosta né, se apega a cores e ao som e ao aspecto quando ela morde, quando ela mastiga. E a gente começa a pensar em algumas alternativas para essa mãe e para essa criança com base de trocas, né? Mostrando algumas coisas. Lógico, se a mãe também não segue o mesmo padrão e vira para a criança e fala, não, você vai comer aqui vegetal e eu vou comer a sua batata frita. Pô, aí também não dá, né? Aí ela não ajuda, porque a troca tem que ser mútua e isso tem que fazer parte da rotina, não só da criança, mas também de toda a família que está no entorno dessa criança, porque ela vai se sentir pior ainda se você não colocar um hábito de vida saudável para ela, mas também não coloca para os pais, aí fica complicado. Então é o crocante e é o amarelo. Então são cores que o agradam. Você já vai percebendo. E você vai introduzir. Deu para ver ali que ele tem uma interação, né? A gente não sabe se é interação com alguém ou se é com um objeto, porque a mãe até falou no começo do vídeo aqui, eu não vou colocar o vídeo todo, porque depois vocês dão uma olhada, tem mais de 30 minutos, mas ele estava interagindo bastante com a câmera e a mãe falou que ele gosta bastante de se mostrar para câmeras. Agora a questão é uma máquina diferente de uma pessoa, né? Às vezes a criança ela ainda não tem aquela sensação de que pela câmera ela vai falar com outras pessoas. Mas isso é super natural também, não é específico do autista, né, da criança autista ou do autismo, porque tem muita gente aí que faz vídeos maravilhosos pela internet, mas quando vai dar uma palestra trava total. Tem de outras coisas, por isso a gente conseguiu introduzir filé de peixe. E a bisavó dele faz uma coisa fantástica que é chamada bolinho de arroz. Ele só come o dela. Ai, é uma delícia. E também da bisavó, quem não vai comer, muito né? sensacional. Ele tem bom gosto, Benjamin, né? Imagina, Então, de bisavó. Sim, mas hoje, por exemplo, ele lanchou bisnaguinhas no carro. Então a gente devagarzinho vai conseguindo introduzir outras coisas. Então vamos lá. Carboidrato em excesso, né? Dá para ver claramente que a gente não tem como saber se é 100% do tempo, mas do jeito que ela está falando, é
é um ponto a se trabalhar ali, né? Porque se é para tratar uma síndrome, né? Se é para ir atrás de uma cura ou fazer a criança se sentir melhor e as pessoas que estão em volta da criança também se sentirem melhor, né, com a conduta de baixar a agressividade, melhorar a questão do sono, tudo que envolve, não é só a questão alimentar. E visando isso, a pessoa às vezes, por uma fração de minutos, que é o impulso alimentar, ela cede, e isso é um grande problema. Eu consigo fazer frutas com leite e colocar frutas diversas. Ela acabou de falar do leite, frutas bacana, desde que seja dosada essas frutas, porque vamos lembrar que depende da fruta, ela tem um alto índice glicêmico e também engorda. Então não é porque é laranja que eu vou tomar 5 litros de suco de laranja por dia. Se você dá uma olhada nos fatores nutricionais, ela tem mais açúcar até do que Coca-Cola, né? Um suco de laranja, então tem que prestar bastante atenção nisso. E ela citou o leite, então a gente já falou aqui sobre os alimentos inflamatórios, tem vídeo aqui no meu canal falando sobre isso. E o leite, a proteína do leite é um fator de inflamação intestinal e ele deve ser tirado, principalmente para quando a gente quer fazer um comparativo do antes e depois, fazer um teste, né, com essa criança, de uma alimentação hiperregrada, que lógico os pais também têm que seguir, certo? E de uma alimentação que não tá tudo isso. Então é interessante você fazer esse impacto, né, do antes e o depois e ver a diferença. Tirar esses alimentos que inflamam, tirar os fritos, que ela fala tanto, e principalmente os carboidratos, porque claramente dá para ver que nem ela e nem o filho estão seguindo uma dieta rigorosa, apesar do médico estar presente ali, ela abriu o jogo. A gente vai mudando a alimentação devagar. O que não quer dizer que as mães que estão em casa, por exemplo, que meu filho não come verdura, será que meu filho tem espectro autista? Não, é outra coisa, né? A gente está falando de um transtorno alimentar sério, né? Então aqui o médico já até citou isso daí, né? Falou que não é porque a criança não gosta de legume, de verde, que está com autismo. Mesmo porque acho que 99% das crianças, em uma determinada fase da vida, tem uma certa aversão em alguma alimentação, provavelmente por conta de observar o irmãozinho, fazer uma associação do verde com alguma coisa diferente da natureza que não é para comer, né? Às vezes a criança acha que o que está no prato dela é a mesma grama do jardim, só que ninguém come grama, e aí do nada aparece grama no prato, então pode ser também essa associação. Criança, ela faz muito associação. A cabeça da criança, ela é reativa com relação à realidade dela. Então, se você coloca alguma coisa no prato do irmãozinho, e o irmãozinho não come, ela também não vai comer. Porque, opa, peraí. Isso é super instinto, é instinto animal de sobrevivência, né? Se ele não está comendo, alguma coisa tem de diferente. Se meu pai está comendo e está me dando, eu vou comer, porque eu confio no meu pai, eu confio na minha mãe. Então é bem isso. Se você não colocar na rotina da família, dificilmente a criança ela vai acatar essas mudanças. Bom, é isso, pessoal. Acho que já ficou bem claro. Eu não quis estender muito esse vídeo para falar sobre a doença em si, mas eu quis falar sobre a conduta que se deve ter frente a essa síndrome. E a gente pode falar também lá pra frente, eu tô com um monte de coisa anotada aqui, fiz bastante pesquisa sobre a síndrome de Asperger também, e os processos inflamatórios, as células da glia, tem muita coisa legal aí que a gente pode compartilhar, mas nesse vídeo em específico eu queria fazer esse react com relação à alimentação, porque a alimentação é uma coisa super fácil da gente modular, certo? E mais do que isso, não é só para o autista, né? Tem que ver que a alimentação é a base de tudo. Eu falo que não adianta você querer tomar um remédio para alguma coisa, né? Tomar um floral, um modulador frequencial, sendo que a base não está preparada. Uma boa hidratação, uma boa alimentação, bons hábitos de vida. Aí a pessoa faz tudo errado, vai tomar homeopatia, vai tomar um floral e falou que não funciona. Mas continua fumando, continua fritando as coisas, como essa mãe vem fazendo, né? Então, assim, tem que tomar bastante cuidado. E se você quiser mudar o seu filho,
dê um exemplo, né? Começa em casa, começa com um exemplo do que você tem na geladeira, do que você tem do que você põe na sua mesa e do que você faz de prática na sua vida. E as crianças, elas são extremamente espelhos do que acontece na realidade em volta dela. Então, se a realidade em volta dela é de fritura, de pão, massa e de pessoas obesas, muito provavelmente essa criança também vai seguir o mesmo padrão. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Provavelmente eu faço um vídeo o quanto antes sobre o transtorno do espectro autista, explicando as diferenças, diagnóstico, enfim. Mas hoje era realmente para essa questão que me chamou bastante atenção, a questão alimentar, que é a base de tudo. Se não começar por aí, não adianta nada. Tudo que você coloca na tua mesa e pensar, pô, isso é comida de verdade ou foi processado pela indústria? Ou tem farinhas inseridas aqui, conservantes inserido aqui? Quanto tempo isso dura na minha dentro da minha casa ou na prateleira do mercado? Ele dura um ano? Pô, se dura um ano, que fruta que dura um ano na natureza? Então é só pensar nisso, tá? Então tudo que for perecível e de curto prazo é super interessante você colocar na dieta, porque é o mais perto do natural que a gente pode chegar, tá bom? Então é isso. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, não deixa de curtir esse vídeo, compartilhe também. Eu tenho seguido alguns grupos lá no Facebook, também estou lá como moduladores frequenciais, e lá eu dou algumas dicas interessantes também, além do meu Instagram. Então fica de olho, porque tem muita coisa bacana. A gente está em quarentena ainda, a gente não sabe nem quando vai acabar isso, mas a informação, ela vem com força. As pessoas estão mais em casa recebendo essa informação por meio do celular, e eu estou tentando colocar isso em prática e jogar isso tudo para vocês de informação, tá bom? Então até o próximo vídeo, até a próxima aula, e a gente se vê.